Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir
sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós já estamos há alguns domingos escutando Jesus em seu discurso missionário. Jesus enviou os apóstolos pela primeira vez a fazer a primeira missão de toda a história. Os apóstolos voltaram contando a Jesus tudo o que eles experimentaram durante esse primeiro anúncio. De forma geral, eles colheram muitos frutos, mas também encontraram dificuldades. É isso que nós vimos praticamente nos últimos 3 domingos passados. E Jesus hoje sai do discurso missionário e entra em um discurso onde ele começa a ensinar o que acontece quando a palavra de Deus é semeada. Porque os apóstolos saíram semeando a palavra de Deus. Eles foram naqueles lugares onde o próprio Senhor deveria ir. E por isso, eles são aqui, as mãos de Jesus, que vai anunciando. Mas o que acontece? Por que às vezes existe gente que acolhe e gente que não acolhe? Ainda hoje. Por que existem muitos que ouvem a palavra continua sendo anunciada,
principalmente hoje com os meios de comunicação, as redes sociais. Existem muitos evangelizadores. Basta você acessar a internet e você encontrará lá muitos padres, leigos, religiosos e religiosas anunciando. E por que que alguns recebem e outros não recebem? Jesus vai explicar isso hoje no Evangelho. Porque existem basicamente 4 formas de receber a palavra de Deus anunciada. É isso que aparece na parábola de hoje. Jesus conta a parábola e depois dá a explicação da palavra aos seus discípulos. Ele não explica a todos ele conta a parábola, mas ele explica aos discípulos, ele dá o conhecimento. 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações, de vidas. A primeira pessoa é aquela que anda descuidada e não quer ouvir, mesmo que acesse lá a internet e ouça o pregador ensinando, mas entra por aqui e sai por aqui. Que Jesus diz que é o próprio maligno que vem e tira a palavra do coração. Essas pessoas não acolhem a palavra. Por quê? Porque deixaram que o maligno roubasse-lhes a palavra. Quanta gente ouve, mas não está nem aí. A malícia tocou já no coração dessas pessoas. São verdadeiramente surdas e cegas diante da mensagem da salvação. Depois, o segundo tipo de pessoa de coração, aquela que acolhe, mas acolhe de momento. Desses, infelizmente, a igreja está cheia, e isso é um drama espiritual terrível. São aqueles que não têm raiz, é o terreno pedregoso. A pessoa vai e participa de um encontro, participa de um retiro, participa de um momento forte de oração, ou mesmo passa por um encontro com Deus muito forte, e ela toma a decisão: a partir deste momento eu vou seguir os ensinamentos da igreja, eu vou me tornar um bom católico. Mas é só de momento, é só de emoção. A emoção é boa, ela pode ser usada para converter as pessoas, mas só emoção não adianta. Quem vive só de emoção não persevera na vida espiritual. E muitas vezes fica ali, buscando aqueles momentos de emoção e de repetir aqueles momentos de emoção, participando de mais encontros, de mais retiros, de mais oração, mas não cuida do fundamental, que é criar raiz. Criar raiz. Esses, infelizmente, até acolhem a palavra, mas não perseveram. Já já desanima, já já vai embora, infelizmente. Terceiro tipo de pessoa de coração,
aqueles que acolhem a palavra, mas não estão dispostos a se desprenderem dos apegos às coisas deste mundo. Quer ser cristão, mas vive apegado às pessoas, às riquezas, e consequentemente fica ali atormentado pelas preocupações deste mundo. É o terreno cheio de espinhos do coração que faz com que aquela palavra que foi recebida não produza frutos, porque os espinhos crescem, porque o mundo ele sufoca a alma. Não adianta você querer ser cristão, mas você deixa ainda o seu coração refém das ofertas de felicidade nesse mundo. Existem coisas boas no mundo que devem ser valorizadas, mas nem elas podem ser idolatradas. E finalmente, o quarto tipo de coração ou de pessoa que recebe a palavra num coração bom, num coração preparado, num coração humilde, terra boa, essa produz muito mais do que se esperava, 30, 60 ou até 100%. Qual é a diferença desta última pessoa, deste último coração, deste quarto momento e os três anteriores? É que este último que Jesus nos fala hoje, ele decidiu cavar fundo, ele decidiu preparar mesmo o coração para que a palavra semeada produza raízes, e produzindo raízes ela possa ser uma planta forte. Vem o vento, não cai, ela permanece, porque quanto mais profundas são as raízes em Deus, mais a gente aguenta as tempestades que vêm. Essa pessoa, ela limpou o terreno, tirou os espinhos, começou a valorizar aquilo que realmente é bom, parou de idolatrar as pessoas, parou de se idolatrar o seu ego e começou então verdadeiramente o caminho de santidade. Esse evangelho é muito importante para compreendermos então esta relação entre palavra e acolhimento. E quando nós o ouvimos, devemos pensar cada um em nós mesmos e não no outro, porque às vezes quando a gente ouve isso, a gente começa a pensar, mas o problema é com o meu vizinho, o problema é com o meu irmão de comunidade. Não, aqui Jesus quer que cada um de nós olhe para dentro de si, do seu coração, e perceba: onde estou eu aqui neste evangelho de hoje? Quem sou eu em relação à palavra anunciada? Eu sou como este que está perdendo a palavra porque deixei que o maligno domine a minha vida? Aqueles que estão em pecado grave, em pecado mortal, como serão capazes de entender a palavra? Ou eu sou um coração pedregoso, o cristão pipoca, pula-pula, que delícia, que maravilha, mas eu não assumo uma verdadeira experiência com Deus, de vida espiritual, de oração frutuosa,
eu não tenho tempo para oração, a minha oração é fraca, insuficiente. Eu não estou disponível nunca à minha comunidade. Eu fico só como o cristão pipoca. Pula, pula, mas não estabiliza. Ou eu até estou na igreja, participando, mas o meu coração está tão cheio de preocupações humanas que eu não consigo nem mais meditar a palavra. Toda vez que eu paro um minuto, um turbilhão de medos, de incertezas, de preocupações tiram a minha paz. E aí eu também não vou para frente. Ou finalmente estou com um coração já preparado, não pronto, mas preparado. Estou arrancando as pedras e os matos da minha vida, os matos que tendem a voltar. Eu sempre digo que o jardim, a jardinagem, é a melhor experiência para a gente aprender como que é a vida espiritual. Flor não nasce sem cuidado. O que nasce sem cuidado é mato. Você vai lá, capina o quintal, deixa tudo bonitinho. 15 dias depois, ainda mais se chover bastante, a erva daninha brota, o mato cresce. E ele cresce tão violentamente que ele subjuga as plantinhas, a grama, e se deixar, vira um matagal. Você não precisa fazer nada, ele cresce sozinho. E é uma luta tremenda para você eliminá-lo. Agora, se você planta uma flor, uma planta que dá flor, uma árvore frutífera, dificilmente ela se mantém sozinha. Ou o sol queima, ou morre de secura, ou falta nutrientes, e você tem que ali estar colocando sempre o adubo, às vezes trocando de vaso, porque se você deixá-la quietinha, ela não vai para frente. Assim é o coração humano. Se a gente deixa o nosso coração jogado do lado, no máximo vai crescer espinhos, matos e juntar pedra. Mas se a gente cuidar, vai dar trabalho. Esse dá trabalho. Exige disciplina. Vai ficando um jardim bonito, o jardim da alma. Olha nesse momento para dentro da sua alma. Como que está a sua alma neste momento? É um jardim repleto de plantas e flores? Se você fosse hoje ser colocado diante de Deus, se a sua alma hoje fosse ser colocada diante do Criador, que frutos teríamos nós para apresentar a Deus nesse momento? Sua alma é esse jardim interior? Ou a alma está igual os colonhões, os matagais que a gente vê por todos os lados? Como que é bonito um jardim? Como é bonito uma alma que cuida do seu coração? Então veja como este evangelho de hoje é tão importante para que cada um de nós faça essa experiência. A primeira e mais necessária é de ter coragem de olhar para dentro de si, não para o outro, e ver como que está a situação. Que Deus nos dê esta graça. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.